Olá, pessoal. Essa semana eu fiz uma série de lives diferentes, né, com dentistas também, mas dentistas que estudam a área de gestão, a área de captação de clientes, né, como manter o cliente, como se comunicar com o cliente, principalmente nessa fase que a gente está aí de afastamento social. E todos eles, né, foram unânimes, tanto o Dr. Guilherme, do dentista gestor, como o casal odontomarketing, como a Karina Caporal, que é uma expert em mídias sociais voltadas aí, né, para o dentista, de como divulgar nas redes sociais. Todos são unânimes que a gente tem que se preparar, a gente tem que estar tecnicamente treinado antes de você divulgar um serviço para o seu cliente, né, para ele não ter o risco de chegar no consultório e você conseguir oferecer aquele serviço pela metade, ou mesmo não atender a expectativa do seu paciente, né? Então, nós estamos aí num momento da gente se preparar, saber como lidar por mídias sociais com o nosso paciente, para que a gente volte para o consultório com uma agenda consistente. E conversando com eles, né, eu aprendi muito também nessas lives e conversando, trocando ideia com eles, eu ainda me certifiquei mais ainda que o meu treinamento ROF Total, ele realmente veio acrescentar, né, para o dentista que hoje não tem condição de sair do emprego ou ficar saindo do consultório para fazer vários cursos presenciais, né, eu consigo treinar esse dentista em 3 meses com os principais procedimentos de harmonização facial, na parte teórica toda online, e depois vem fazer um treinamento clínico comigo presencial ou com alguém que ele conheça, que ele confie, algum outro profissional, mas enfim, né, diminui muito o tempo, né, de estudo desse dentista e ele consegue entregar isso para o seu paciente, né, nesse nosso retorno, por um custo menor do que se ele tivesse que ficar saindo do consultório e fazer aí vários cursos presenciais para ter toda essa teoria. E também se livrar dos convênios, né? É uma opção para você criar uma agenda de atendimentos particulares no seu consultório. Em cima de tudo isso, eu resolvi fazer esse material para vocês, esse bate-papo aqui com vocês, falando quais são as razões, né? A gente tem várias razões para a gente oferecer hoje a harmonização facial dentro do nosso consultório ou ter um profissional de harmonização facial para atender os pacientes do consultório, né? E assim, o que pega de primeiro, assim, uma das razões é você tentar se livrar dos convênios, né, gente? Convênio, não que eu ache 100% errado o dentista que atende de convênio, tem algumas clínicas aí que vivem de convênio e muito obrigado, né, também. Só que o que acontece? O dentista se desgasta demais, né, trabalhando com convênio, porque para ele produzir ali um salário legal, para ele ter um retorno do atendimento de convênio, são muitas horas de mocho, é muito desgastante, tem toda a parte burocrática, tem o problema dos convênios que glosam, né, no final do mês. Eu sei porque eu já trabalhei com convênio e, assim, no começo de carreira, muitos precisam realmente, né, para ter um volume de pacientes, para que esses pacientes te conheçam e indiquem outros pacientes que não tenham um convênio, né, para você formar um vínculo, para você treinar diagnóstico, porque o volume de pacientes acaba sendo maior e você acaba fazendo mais diagnóstico e plano de tratamento o tempo todo, então você acaba acelerando a sua curva de aprendizado. Então, assim, não é que tem só desvantagem, né? Mas uma das grandes desvantagens, infelizmente, do nosso sistema de saúde hoje é porque eles pagam muito pouco pelo procedimento executado e o dentista ele tem que ralar muito no mocho para conseguir um resultado satisfatório e essas benditas dessas glosas, né? Porque a empresa de convênio é uma empresa que visa lucro e o que eles puderem economizar de não pagar, normalmente eles fazem, né? Eu mesmo, na época que eu tinha uma clínica que trabalhava com convênio lá no começo de formada, eu descredenciei um convênio por conta de tanta glosa, né? Eu trabalhava, chegava no final do mês,
o plano não queria pagar e queria achar vírgulas, né, na ficha que a gente preenchia, para glosar o seu procedimento e você entrar com um recurso e jogar isso para frente para você receber. Então, com a harmonização facial, o que acontece? Mesmo você que atende convênio hoje, você vai divulgar esses serviços para esses seus pacientes, e aí o que acontece? O convênio não cobre harmonização facial. Então, mesmo que esse próprio paciente do convênio venha fazer um tratamento de harmonização facial com você, nessa área ele vai ser um paciente particular, porque o convênio não vai cobrir esse serviço. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma divulgação dentro do seu consultório, fazer um folder, né, dos principais procedimentos de harmonização facial, um folder clean, um folder limpo, né, que não tenha muita poluição visual, mas que tenha lá os principais procedimentos, os resultados dos principais procedimentos, e no finalzinho do folder se informe com o seu dentista ou com a recepcionista, e que essa pessoa esteja treinada, né, para dar um feedback para o seu paciente do que são aqueles serviços, né? Você pode usar a lista de transmissão no WhatsApp, fazer uma lista de transmissão de todos os seus pacientes e fazer um vídeo para essa lista de transmissão falando que você tem esse novo serviço na clínica, né? E o que é a harmonização facial e se colocar à disposição. Fora toda, se você já tiver treinado, lógico, oferecendo esse serviço, toda a mídia social que você pode usar para divulgar esse novo serviço dentro da sua clínica, né? Você convida os pacientes para seguir o seu Instagram, né? A gente tem que ir principalmente se você estiver começando, você tem que convidar, segue meu Instagram, que eu coloco várias informações lá da área, e com isso você vai formando uma clientela de pacientes particulares. E o que acontece? Esses pacientes vão te trazer outros pacientes que muitas vezes também não têm convênio. E assim você vai diminuindo a sua agenda de convênio e aumentando a sua agenda de atendimentos particulares. Outro ponto, né, que a vantagem da harmonização facial é que a gente trabalha com a autoestima do paciente. Lógico que existem na odontologia tradicional também outras áreas que trabalham com a estética, né? Você pode fazer aí as facetas de porcelana, você pode fazer um tratamento ortodôntico, né? Lógico que para o paciente enxergar esse resultado demora um pouco mais, mas é muito diferente do impacto que dá na face, né? A harmonização facial a gente trabalha direto na face, então a gente mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Vou contar para vocês, uma vez eu atendi uma aeromoça que ela usava echarpe no pescoço direto. Ela usava no calor, ela disse que não tinha, mesmo que fosse calor, ela estava com um lenço no pescoço, porque ela se queixava, ela tinha em torno de uns 35 anos, faz tempo que eu atendi essa paciente, ela se queixava que ela tinha um papo aqui e que isso incomodava demais ela. Gente, era uma coisa tão sutil que eu fazendo o planejamento da paciente era a última coisa que eu ia tratar, para vocês terem ideia. Tinha muitas outras coisas de planejamento para você ver como você tem que entender a queixa principal do seu paciente. E a queixa dela era o papo, que na verdade eu fiz 2 sessões de lipoenzimática de papada e fiz um pouquinho de mento, que ela tinha um pouquinho de falta de queixo, só de fazer um mento, acabou a papada dela. Essa moça, quando a gente entregou o resultado final, ela chorava na cadeira. Então, não vou mais precisar usar lenço, não vou mais precisar usar echarpe. Então, assim, olha o impacto, né, que isso estava causando na vida dela, que era uma coisa que, na verdade, para as pessoas que estavam olhando, é praticamente imperceptível, mas olha o tanto que isso estava incomodando, né, a ponto da pessoa querer esconder e não mostrar o pescoço por causa disso. Então, assim, a gente trabalha demais com essa parte de autoestima. As mulheres, né, que estão em fase de menopausa, por exemplo, chegam no nosso consultório com uma autoestima muito baixa, principalmente porque tem toda uma alteração hormonal que mexe, né, como um todo no emocional dessa mulher, e o que acontece? Elas chegam reclamando que o corpo está mudando, o cabelo está mudando, né? A face, a gente está
caindo, né? Tá tendo toda aquela pitose que a gente sabe que acontece. Então, além de você fazer o planejamento dela para devolver a autoestima dela, né? Pode ter parcerias na clínica de outros serviços ligados a essa baixa autoestima. Então, por exemplo, ela vai te reclamar do cabelo, você pode ter uma parceria com uma cabeleireira, que você fala, olha, vai lá, que ela está fazendo um preço legal para os meus pacientes, com uma nutricionista, olha, vai lá, que ela vai te orientar numa dieta que melhora, inclusive, a sua qualidade de pele. E assim você agrega parceiros na sua clínica, né, com uma academia, por exemplo, que tenha um programa para pessoas de meia idade, né, e aí você acaba agregando para essa sua paciente não só aquilo que ela veio reclamar para você, mas você vai cuidar da autoestima dela como um todo, né, e assim, dependendo do procedimento que você fizer, ela vai ver na hora o resultado, e assim, é muito bacana acompanhar a alegria dos pacientes, principalmente os pacientes que estão com baixa estima, quando eles se veem no espelho, né? Quando você devolveu para eles aquela face que estava incomodando, passa a ser uma face agradável para ele no espelho, né? Por quê? Outra coisa, que os resultados da harmonização facial, muitos dos procedimentos, eles são visíveis, né, na hora que você faz. Lógico que não são todos, mas você pegar uma toxina, ali 15 dias, você está com o resultado da sua toxina. Se fizer um preenchimento, é imediato, você fazer uma reestruturação de terço médio da face, que dá muita diferença. Você acabou de fazer, o paciente olha no espelho, ele está vendo o resultado. Então, assim, é muito legal isso, né? Se você for comparar com um tratamento dentário, lógico, gente, não estou aqui questionando de ser mais importante, menos importante. É óbvio que o tratamento dentário é função, é mastigação, é extremamente importante. Mas, infelizmente, é a cultura do brasileiro, sabe? A cultura da maioria dos nossos pacientes. Eles chegam no consultório, você fala, olha, você precisa primeiro fazer uma ortodontia, uma reabilitação na sua boca, para depois a gente... Ah, não, doutor, eu quero primeiro fazer o meu rosto, depois eu faço isso. Por quê? Porque está escondido, né? Está dentro da boca. Então, você vai fazer lá, mesmo que você vai fazer uma reabilitação, às vezes você demora meses, você reestrutura um terço médio da face, ele vê o resultado ali imediatamente. Então, isso acaba sendo mesmo uma opção, por isso que o paciente faz essa opção de tratar primeiro a face, o impacto é muito grande, né, do tratamento facial. E muitas vezes no consultório eu inverti isso, né? A gente sabe que a gente teria que primeiro tratar toda a reabilitação oral, fazer tudo que precisa em termos de função, para depois a gente tratar a face, mas o paciente não, ele quer primeiro a face. Então, só que na hora que você trata a face, devolve para ele essa autoestima, ele cria um relacionamento com você, uma confiança, ele só vai inverter a ordem, mas ele vai fazer a face e depois você tem esse período que você está fazendo a face dele e você tem para mostrar para ele a importância dele fazer o intraoral também, e ele vai ter uma confiança maior em você, e ele vai fazer tanto a face como o intraoral, né? Só vai inverter, como muitas vezes o paciente de harmonização facial vem procurar a gente, e você propõe uma ordem de procedimentos, mas a queixa dele principal é outra, e ele quer resolver aquilo imediatamente, e você acaba trocando a ordem dos procedimentos para poder atender a queixa do paciente, né? Então, assim, a gente tem que, às vezes, se adaptar a isso e sempre procurar atender a queixa do paciente. Por exemplo, um bioestimulador não tem um resultado imediato, né? E muitos pacientes procuram a gente e a gente bate o olho e fala, não, eu tenho que trabalhar com bioestimulador. Você vai fazer ali 3 sessões, o paciente vai demorar alguns meses para ver o resultado, e a ansiedade do paciente às vezes não permite isso. E aí você tem que acabar pondo um preenchedor na frente do bioestimulador para ele enxergar aquele resultado, para depois você conseguir trabalhar com o bioestimulador, né? Então, é assim mesmo, e a gente tem que se adaptar à queixa do paciente.
Uma outra vantagem que a gente tem da harmonização facial é a recorrência que esse paciente vai estar no seu consultório. Por quê? Veja bem, tem alguns profissionais que, em relação, por exemplo, à toxina botulínica, já trabalha como? Já trabalha com, como fala? Marcando o paciente vem, faz um pacote de tratamento com toxina para aplicar toxina 3 ou 4 vezes no ano, né? Então, você pode pôr ali 3 vezes, você aplica a cada 4 meses essa toxina, e ele já faz um pacote ali, já te paga em vezes e já está pagando essas aplicações durante o ano. Então, é uma forma de você manter o paciente ali dentro do seu consultório. E quando ele vem fazer uma toxina, você acaba vendendo mais alguma coisa. Talvez não na primeira sessão, mas quando ele vem ali para fazer o retorno da toxina, você já fala, olha, agora seria indicado isso, aquilo, vai mostrando no espelho. É muito legal. Eu sempre falo na primeira consulta, bater uma foto do paciente e mostrar, não precisa ser no computador, pode ser no próprio celular, num tablet, mostrar como está a face do paciente, porque isso dá muita diferença na hora que você mostra a simetria numa tela, né, explica direitinho para você vender o seu tratamento. Então, o paciente ele vai estar, a partir do momento que ele confia em você e ele vê aquele resultado, ele vai estar constantemente fazendo tratamentos dentro da sua clínica, nessa área de estética. Então, o paciente vai estar lá em constante contato com você e você vai estar cuidando dele como um todo, porque ele é recorrente, ele vai estar ali dentro do seu consultório, circulando ali, vendo o que você tem a oferecer. Tem alguns profissionais que estão colocando esteticista dentro do consultório. Então, o que acontece? A esteticista faz o preparo de pele, só que essa esteticista, além de cuidar da face, que a gente só pode cuidar da face, né? Ela pode fazer alguns protocolos corporais, por exemplo. Se você tiver uma biomédica trabalhando junto com você, ou uma fisioterapeuta, ela pode fazer essa parte corporal, né, que a gente não pode. Eles estudam, tem algumas terapias. A esteticista pode fazer a parte de massagem, de drenagem, né? Tem outros aparelhos que elas trabalham que você pode ainda aumentar a gama de serviços dentro do seu consultório por conta de você oferecer a harmonização facial. Você expande isso e monta uma área estética dentro do seu consultório. Eu tenho várias alunas que fizeram isso e que deram muito certo, que ampliaram o consultório colocando uma esteticista junto com elas, né? E como eu já comentei com vocês, né, essa parte de recorrência do paciente no consultório é muito vantajosa. Você pega um bioestimulador, por exemplo. O bioestimulador, você vai fazer 3 sessões. O paciente vai vir lá no seu consultório fazer uma vez por mês. Só que eu já oriento ele que uma vez por ano ele tem que voltar para fazer uma manutenção. Então, quando ele volta para fazer a manutenção do bioestimulador, ele com certeza acaba fazendo mais alguma outra coisa. E se você tem essa parceria com essa esteticista que oferecem outros serviços, acaba fazendo um tratamento para a pele ou um tratamento corporal, né? Fazendo algum tipo de pacote com a esteticista. Então, você vai, aquele paciente está sempre girando dentro do seu consultório. Os preenchedores, a gente sabe, fez um preenchimento, ainda mais se fizer uma reestruturação de face legal, se começa a perder aquela reestruturação, o paciente volta. Então, assim, 1 ano no máximo, 8 meses, 1 ano, ele vai estar voltando. Lógico que você não vai precisar colocar o mesmo número de seringas muitas vezes, mas assim, para colocar mais uma seringa, 2 seringas em pontinhos ali da face para manter aquela reestruturação que você fez. Então, o paciente está o tempo todo passeando ali na sua clínica e aí você vai ter que ter a expertise de saber como se relacionar com esse paciente, né? Como estar sempre em comunicação com esse paciente, criar uma conexão com esse paciente para que ele não saia de lá e para que ele indique outras pessoas, porque assim, esses procedimentos, né, como a gente fala, tá na cara, né? Não tem como esconder. Então, o vizinho vê, a tia vê, os familiares veem, os amigos, todo mundo tá vendo ali, né? Mesmo que você faça uma coisa sutil, mas a melhora da face, tá todo mundo vendo,
Nossa, o que você fez? Sua face melhorou. Nossa, você está mais bonita, você está mais descansada. E aí vai depender do relacionamento que você tem com esse cliente para ele falar, olha, eu me trato com a Lara, eu me trato com a doutora tal, eu me trato com fulano, para trazer outras pessoas para a sua clínica, né? Por isso que é muito importante essa conexão que a gente faz com o nosso paciente, não é mesmo? Outra vantagem que você não precisa investir, né? Sem necessidade de grandes investimentos. Quando a gente se forma, a gente tem que comprar, né? Cadeira, raio-x, né? Às vezes tem a caneta de alta da faculdade, mas a gente já usou a faculdade inteira ali, tem que comprar uma nova, caneta de baixa, prof, enfim, a gente tem que fazer um investimento alto no consultório, né? Para a gente montar um consultório. Quando você vai oferecer a harmonização facial, você não precisa de equipamentos, você não precisa de alto custo. O custo que você vai ter é a capacitação que você tem que fazer. Cara, se você for fazer esses cursos, 8, 9 cursos presenciais para você conseguir estruturar uma face envelhecida, gerenciar intercorrências, né? Você vai ter um gasto aí de mais de 30 mil reais, com certeza. Mas, por isso que eu acabei fazendo esse programa, né, do HOF Total, que é uma forma de diminuir muito esse custo para os principais procedimentos. Você aprende toda a teoria sem precisar se deslocar, né? Você continua trabalhando e vai fazendo a sua teoria e vai estudando para depois fazer seu treinamento clínico. Então, diminui consideravelmente esse seu investimento. Então, você não precisa investir em equipamento, né? Você vai usar a cadeira que você tem, a única coisa é os materiais, né, de consumo, que são diferentes, né? Você vai cobrar de forma diferente, né? A gente tem que entender que a gente não é vendedor de material, então eu costumo falar que você não vai vender o potinho de toxina ou a seringa que você vai usar, você vai vender tratamento, você vai vender o resultado desse tratamento, né? E eu, como eu coordeno participo da coordenação, né, de 6 turmas de especialização, eu consegui ver, assim, a frustração do aluno, né, que começa do zero, quando ele entra para a harmonização, ele fala, nossa, eu vou ter que ficar aí 9 meses, 1 ano, fazendo cursos modulares, ou mesmo quando entra na especialização, esperar aí 9 meses de módulo, né, de aprendizado de cada matéria, para que eu consiga fazer um planejamento clínico completo do paciente e consiga oferecer isso no consultório. Então, acho que essa sacada que eu tive de montar toda essa teoria numa plataforma online foi muito bom para eu ajudar os colegas a entrarem nessa área da harmonização facial e em 3 meses está treinado aí para começar a oferecer isso no consultório. Bacana, né? E é assim, né, que aparecem as ideias. A gente vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai falando com o aluno, vendo a dificuldade de cada um, até que a estrelinha ali acende e fala, nossa, eu consigo dar uma melhorada nessa situação aí para os colegas que não têm esse tempo ou não conseguem se ausentar, né? Muitas vezes têm emprego, né, em alguma clínica ou trabalham em prefeituras e não conseguem dispensa para fazer os cursos presenciais. Então, gente, é isso. Você vê, existem todas essas vantagens aí que eu comentei com vocês, né? Primeira coisa é tentar se desvencilhar dos convênios, não ficar na dependência dos convênios, criar uma agenda particular para você, né? Trabalhar com a autoestima do seu paciente, ter o tratamento convencional de odontologia normalmente está ligado à dor, né? O paciente fica com muitos pacientes com receio de cadeira de dentista. A hora que você começa a fazer a harmonização é outra pegada, né? O paciente vem feliz, sai mais feliz ainda com os resultados. Então, assim, é muito legal a gente trabalhar com essa autoestima do paciente, né? Já mostrei para vocês que não precisa de investimento, do jeito que você está, onde você está, você consegue trabalhar com a harmonização facial. Achei uma saída aí para você estudar isso
e de uma forma mais rápida, né, e com menor custo. Então, se você se interessou na live da Karina Caporal, que é uma fofa, ela é muito clara em ensinar a gente a trabalhar com as mídias sociais, né, a odontologia como um todo, serve para qualquer tipo de área da odontologia, né, e na live dela eu abri uma super promoção desse treinamento para a audiência que estava lá, né, para 15 vagas, então assim, eu diminuí demais o valor para a pessoa fazer esse treinamento, e aí tem o link aí na descrição, se você quiser assistir, né, a essa live, e é por 72 horas só, que nós vamos deixar aberto essa promoção, para essa audiência que estavam na live, então se você quiser assistir a live, por 72 horas ela está no ar aí, para você ter acesso a esse link, e tá lá no meu canal do YouTube, tá bom? E aí, se você gostar, vem fazer parte do nosso time Hof Total, tá bom? Até mais!